Aos Hebreus, capítulo 10, abram, por favor, carta do escritor. Por que fala do escritor? Porque não sabemos quem é o autor, embora muitos falem que sejam Paulo, ou outros que seja Paulo, Apolo, Barnabé e vai. Mas não dá para provar, mas a gente muitas vezes aqui vê Paulo falando, né? Aos Hebreus capítulo 10, 3 a seguir. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, quem entrou no mundo? Jesus Cristo. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Palavra de Deus. Senhor, nós oramos, temos umas breves anotações, mas queremos ouvir o Senhor. Queremos ouvir as palavras que saem do teu coração para as nossas vidas. Pedimos, Espírito Santo, que nos dê ouvidos para ouvir, mentes para entender, corações para guardar a palavra e graça para que nós vivamos tudo o que ouvirmos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Só os que concordam, digam amém. Tomem assento. Nós estaremos vivendo nesta noite algo especial sobre o culto intitulado culto do chamado. Mas nesta manhã está no meu coração falar sobre o tema, o chamado do Salvador. Qual que é o tema? Nós temos em nós, e eu quero me ater só no chamado dele, mas só para a introdução, nós temos um chamado de servir a Jesus Cristo. Mas antes de todas as coisas, Jesus foi chamado a nos servir. E ele veio nos servir não com as mãos primeiro, mas com a própria vida. Tanto é que ele diz a nós, e nós vamos participar do corpo daqui a pouco, ele diz a nós: esse é o meu corpo, quando ele parte o pão e ele serve. Esse corpo que é partido por vós, tomai, comei. Então ele vem, o chamado de Jesus é um chamado para vir e se distribuir para nós. É um chamado que causa espanto. E é um chamado tão, do ponto de vista humano, para entendermos, tão cruel para ele, que mesmo com toda essa dádiva de si,
Isaías diz no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? Não teria crédito diante do seu próprio povo. Mesmo distribuindo amor, mesmo distribuindo a própria vida, mesmo mostrando com os milagres, as maravilhas, os sinais que seguiam Jesus, mesmo os judeus sabendo que o Messias viria com todos aqueles sinais, não creram. E até hoje, quando você vê um judeu falando sobre a questão de Jesus, para eles é ridículo crer em Jesus. Eles não acreditam que Isaías 53 é o relato tão claro do que Jesus passou por nós, seja de Jesus o Messias, mas Israel é, nesse caso, quem passa por isso que Isaías 53, eles dizem, como que Israel tomaria sobre si as iniquidades de nós todos? Está tão cego para eles. Mas o chamado de nosso Salvador, ele acontece no momento da eternidade. Antes que todas as coisas viessem a existir, Tiago. Ele é chamado. Essa passagem que lemos de Hebreus 10, lemos de 3 a 10, mas todo o capítulo é bom ser lido, todo o livro, toda a carta. Essa passagem diz que, num certo tempo na eternidade, Jesus interrompe algo. Dá para inferir isso, interrompe algo, como se uma reunião estivesse acontecido, e ele interrompe e diz, eis-me aqui, meu Pai. Ele diz, eis-me aqui por chamado dele. Ele diz, eis-me aqui por aquilo que já estava escrito. Aleluia. E ele diz, no rolo do livro está escrito sobre mim. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Tira o Antigo Testamento e traz um Novo Testamento no meu sangue. E ele diz, no rolo do livro está escrito sobre mim na eternidade. Então não é bem essa Bíblia, mas é muito bem o que na eternidade estava escrito para a vinda do nosso glorioso Messias. E Jesus, é interessante que Jesus já sabe de tudo isso, mas é como no céu e na terra tudo tem livre arbítrio. Deus é tão grande, tão soberano, tão poderoso, tão eterno, gracioso, cheio de todo o poder, que deu a nós o livre arbítrio. Vocês podem fazer o que quiserem fazer, eu estou aqui no meu trono e do meu trono não sairei. Isso revela muitas coisas, entre outras, até a graciosidade desse Deus. Tanto é que Lúcifer vai se rebeliar, e vai acontecer a rebelião da terça parte dos anjos, porque no céu tem livre arbítrio. E o livre arbítrio é também para Jesus Cristo. Ele tem que se dar, ele tem que responder ao chamado, ele tem que dizer, eis-me aqui. É por isso que ele vai dizer, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito sobre mim. Versículo 9, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. É um eis-me aqui de Jesus. E Jesus se pronuncia e se coloca à disposição. Ele diz, o Senhor não quer sacrifício de touros, de animais. Mas espera aí, foi Deus que pediu o sacrifício, como que Ele não quer? Foi Deus que estabeleceu as leis em Levítico, como deveria ser oferecido para a expiação do pecado, que de ano em ano era feito.
que os sacerdotes e sumos sacerdotes trabalhavam tudo isso de ano em ano, e o sumo sacerdote ia diante do Pai, entrava na presença, no santo do santo, para levar o povo a Deus e depois trazer Deus ao povo. E tudo isso com sacrifício, sangue sendo derramado, expiação do pecado. E agora, o Senhor não quer, o que o Senhor instituiu é que esse povo foi trabalhando errado o que Deus trouxe. É claro que no Antigo Testamento é a sombra daquilo que viria a ser a realidade no Novo Testamento. São tipos. Mas agora Deus institui e chama as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos, para que quando alguém pecasse, tinha que ter derramamento de sangue. Então se derramava o sangue do animal e expiava, ou seja, cobria pecados. Só que os pecados eram rememorizados, repetidos de ano a ano. As pessoas não entenderam. Eu vou lá e confesso para não pecar mais. Mas de ano em ano subiam lá com os mesmos pecados, os mesmos corações, irmão Cromar, as mesmas atitudes. E era uma lembrança de erros, era um memorial de fracassos. Então era muito simples, era só cometer os pecados, mas lembrar que no final do ano tudo ia resolver. Porque levava um animal e o sangue dele, o sacrifício do outro, lavaria, ou cobriria os meus pecados. E Jesus chega e diz: o Senhor não quer mais isso, né, meu Pai? Eu tenho um chamado, eu sei. O Senhor vai tirar os animais e vai colocar o Cordeiro de Deus. E o Senhor não quer mais porque o povo não entendeu e continua do mesmo jeito. Mas o meu sangue não vai cobrir pecado. O meu sangue vai apagar o pecado do mundo. A oferta será uma só. Rabaço de Ganaia, aleluia, de uma vez por todas, aleluia, glória a Jesus Cristo, adabaço daia, aleluia. Por isso Hebreus 9, 24 a 26, no capítulo anterior, diz assim, no mesmo contexto: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Pai, o Senhor quer algo que trabalhe não o exterior, não o paliativo, mas o Senhor quer algo que trabalhe mudanças profundas. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Quando o Cordeiro de Deus é ofertado no Calvário, na Páscoa, aleluia, e ali ele se dá, o sangue vertido compra homens. Lá no sacrifício compra-se animais, compra-se a oferta. Agora, no sacrifício de Jesus, Ele que nos compra. Nós antes comprávamos a oferta, aleluia. Jesus agora, o ofertante, compra nós, aleluia, glória a Deus. E Ele não compra para pegar e colocar num lugar, como pessoas, prestem atenção, que têm espíritos de consumismo. Os consumistas
Mulheres consumistas, tem 30 sandálias, vê uma próxima, quer comprar, ainda tem lá umas sandálias que nunca usou, mas quer comprar a próxima. É aquela coisa. E compra e às vezes nem vai calçar, mas vai ter, vai estar lá, é o consumismo. Tem gente que compra uma peça que não precisa comprar mais. Tem gente que compra flor para pôr em casa, enfeitar, e não precisa, já está cheio, já virou uma floricultura, e vai comprando, e vai comprando. Não é essa compra que você compra e põe num canto, não. É uma compra para usar. É uma compra para colocar a sua identidade na compra. É uma compra para colocar a marca dele na compra. Aleluia! Por isso, capítulo 5, versículo 9 de Apocalipse: com seu sangue comprou homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e nestas nações o Brasil, e nesse Brasil você que está ouvindo esta palavra. Baruch-Shevarai. Deus não queria mais esses sacrifícios como ritualísticos, como algo que se faz e não tem mais diferença. Deus não gosta disso. É como pessoas que vêm ao culto e não adoram mais. Não entendeu? A gente não vem no culto para sentar nos bancos, para pegar um microfone e pregar. A gente vem no culto para adorar. Para prestar ao Senhor um serviço. Por isso que lá nos Estados Unidos, na Irlanda, nos países de língua inglesa, se fala service. Culto é não é culto que lá, é service, é um serviço que estamos prestando. E quando a gente vai olhar no original, no grego, é servir, é prestar serviço. Então, Deus não gosta, queridos, dessas atitudes, que a gente vem e fica parecendo que está assistindo um espetáculo, que está assistindo uma peça teatral, que está assistindo uma mensagem inventada por aquele ou aquela que está falando. Não, Deus quer vida no culto, Deus quer vida no culto, Deus quer adoração no culto, Deus quer resposta quando Ele fala através de um fanico de barro, ou uma mulher, ou uma criança. Ele quer respostas. A palavra é dEle, o mover é dEle, o Espírito é dEle, a casa é dEle, a glória pertence a Ele. Ele quer vida. Aleluia! Ele quer vida e não quer desculpas. Ah, mas eu estou assim, eu estou não sei o quê. Pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. Qual é a pessoa fiel na Bíblia que disse que não ia adorar a Deus? Todos adoraram. Davi ficou indignado quando não estava conseguindo. Salmo 142, salvo engano, versículo 7, ele diz: tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Ele não diz: tira a minha alma da prisão para me vencer os inimigos. Não, para que eu louve o teu nome. A alma, ela é livre, e quando ela é livre, ela adora, ela tem prazer em adorar. Jesus não quer rituais, Ele quer adoração sincera. Você consegue adorá-lo? Você consegue dar glória ao santo nome dEle? Você consegue levantar a mão? Ou você não quer fazer isso? Ele merece toda a nossa adoração. O chamado. Esse chamado que começa com este dar-se para tal, é um chamado que desde a eternidade Jesus sabe que é para a morte, que é para dores, porque no rolo do livro estava escrito como seria o seu chamado. O chamado mais doído, o chamado mais solitário, o chamado
mais angustiante de toda a terra é o chamado de Jesus. Padecer o que não merecia padecer. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro 2, 23 e 24, o qual quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregou-se àquele que julga retamente, justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Então, o chamado de Jesus não é um chamado para passear com os discípulos, fazendo festa, sorrindo e dando gargalhadas. É um chamado para em todo o tempo estar sendo conduzido à morte. É um chamado para amar no meio dos ódios. Por isso o texto nos evangelhos diz: me odiaram sem motivo. O motivo que as pessoas tinham era para amá-lo. Estão prestando atenção? Para adorá-lo. Mas foi odiado. O chamado de Jesus é um chamado de Isaías 53. Versículo 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Não que ele era indigno, mas considerado pelos homens. É um chamado para vir para o meio de pessoas arrogantes, estúpidas, ignorantes, soberbas, exaltadas, e morrer por eles. É a rosa esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração, sem lugar. Aliás, o lugar que deram para ele nesse chamado brilhante foi a cruz. Porque ele haveria de estar na cruz pelas obras de curas, pelos paralíticos que ele levantou e curou, pelos cegos que abriu os olhos, pelos surdos que abriu os ouvidos, pelos desesperados que ele trouxe a paz, pelos perdidos que ele trouxe a salvação. Por qual destas obras ele mereceu a cruz? Mas o chamado de Jesus tinha uma cruz para ele passar. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, diz o texto. Além de vir, veio para ser, de certa forma, entristecido pelo desprezo dos nossos olhos. Ele veio e teve que se calar diante de autoridades arrogantes como Pilatos. Ele veio e teve que se calar carregando a cruz, ouvindo as mais terríveis palavras. Ele veio e teve que se calar mesmo crucifixado na cruz, ouvir injúrias. Não és o Filho de Deus? Desce daí. Salvou os outros, salva-te a ti mesmo. As provocações. Mas o texto de João 13, versículo 1 diz que ele nos amou até o fim. Ele
ele praticou a sua kenosis, o seu esvaziar-se, por escolha, por decisão. Então ele sai de um lugar de glória, de um ambiente indescritível de gozo, para vir padecer afronta, para enfrentar esse caminho do desprezo. Os homens escondiam o rosto dele. E a kenosis de Jesus, o esvaziar-se de si mesmo e colocar-se obediente até a morte, morte de cruz, é cruel para o Senhor. É interessante que nós podemos imaginar Jesus na cruz ouvindo as pessoas, as calúnias, o menear das cabeças, o olhar de indignação, olhar para ele e professar ou declarar: aí está vendo, não era o grandão, não era o fortão, não era o bonzão. Ao ponto de ele clamar por Deus, e eles ainda disseram: está chamando por Elias, vamos ver se Elias vem, vamos lá. Não houve compaixão naqueles, mas ele estava ali e não abriu a boca, amando até o fim, querendo a salvação também destes. Então o chamado é de dor. Por isso o texto diz: homem de dores. E talvez a pior e a mais terrível das dores que Jesus sofreu foi a dor de tomar sobre si os meus pecados. E por que eu digo isso? Porque ele é limpo. Ele é o mais limpo de todos os homens, o mais puro de todos os homens, o mais belo de todos os homens no seu caráter, na sua natureza, na sua pessoa bendita. Não há como ele alguém nessa terra. Adabai Orócia. E ele está sendo manchado pelos meus pecados. Mas ele não abriu sua boca e tomou sobre si. Foi ele que quis. Foi ele que quis perdoar você. Foi ele que quis perdoar a mim. Foi ele que quis lavar a mim. Que chamado é esse? Ninguém lhe dá nada e ele dá-se tudo. E as manchas não foram só dos meus pecados, mas dos seus pecados. E não foram só dos nossos pecados, mas dos pecados desde Adão, desde Eva que pecou primeiro, até a última pessoa de toda a humanidade, foram para Jesus naquela ocasião. Não há como descrever a dor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Por isso o texto de Isaías é muito claro quando diz: ele foi moído pelas nossas iniquidades. Moído. Será que ele merece o tipo de vida que nós temos levado sabendo o que ele fez por nós? Será que ele merece o culto que nós estamos dando a ele hoje? Ou ele merece algo maior? O chamado lhe custou a vida. O chamado lhe custou 3 dias no Hades. 3 dias morrendo. O texto da música é muito bonito.
3 dias morrendo mesmo. Salmo 16, 10 diz: não esqueça a minha alma no Hades. Ele desceu às mais baixas profundezas do pecado, tomando sobre si todos, e desceu ao inferno. Só que os pecados não eram dele. Os pecados não eram dele. Eu posso fazer isso por inferência, não está escrito na palavra. Houve uma reunião no inferno e houve uma reunião no céu. Só estou fazendo isso para você entender. Não está escrito, é coisa da minha cabeça e o Espírito Santo. O inferno se reuniu e diz: nós temos ele, nós vamos acabar com ele, não tem jeito para ele está acabado, liquidado. Agora eu quero ver, porque ele veio para cá. Aí, lá no céu, uma reunião, aleluia, não há pecado nele, aleluia, não há pecado dele, não há pecado dele. A minha palavra é a lei sobre todas as leis, e na minha palavra está escrito: toda alma que pecar, essa morrerá. A alma dele não pecou, a alma dele não pecou. Arabaçaia, o que aconteceu aqui foi que ele amou de tal maneira, aleluia, ele amou de tal maneira que não quis vir os pecadores condenados, e amou o Pai de tal maneira que quis resgatá-los para o Pai, e ele decidiu pagar o preço. Como ele não pecou, é hora de ressurreição. O nosso Salvador morreu na cruz. O seu chamado levou ele à morte, e ele morreu desprezado. Não havia beleza nele. Ele estava desfigurado mais que qualquer outro homem na terra. Isaías 52, 13 e 14. E naquela cruz ele morreu. Ele diz: tetelestai, está consumado. E se deu naquela cruz. Foi morto e sepultado. Na sexta-feira ele foi morto e sepultado. Primeiro dia. No sábado, a dispersão, a angústia, o segundo dia. Mas no terceiro dia a reunião tinha acontecido. Rabastiadaia. No terceiro dia a decisão já estava tomada. Espírito Santo, Radácia, vá, Adocaçaia, ao corpo de Cristo que está no sepulcro. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que ele foi vivificado pelo Espírito. Rabaçadaia. O Espírito Santo chega até o corpo do chamado, do pregador das multidões, do pregador da Galileia. O Espírito Santo chega naquele que anunciou a salvação, naquele que anunciou a nossa salvação. E o Espírito Santo lá dentro do sepulcro, ele abre os olhos. Oh, glória! Meu Deus e meu Rei, vive para sempre. Levanta no sepulcro o maior de todos os pregadores, o verdadeiro e único Salvador da humanidade,
o verdadeiro e único Senhor sobre todos os senhores, o verdadeiro e único Rei que merece um trono, Ele levanta naquele sepulcro, e o chamado agora é um chamado eterno, é um chamado sacerdotal, como de Melquisedeque, é um chamado para ser sumo sacerdote por excelência. E esse chamado, vencido por tudo que Jesus venceu, coloca-o à destra do trono do Pai. O trono do Pai está aqui, e Ele está à destra. Estou longe de ser quem Ele é, mas um dia eu quero ser como Ele. Mas Ele está à destra do Pai, e de repente, o Isaac está passando uma luta, uma batalha, e ele está ali, sumo sacerdote. E aí o Isaac não está conseguindo vencer, e o Isaac clama: Pai, no nome de Jesus. Para você entender, não é que acontece assim não. O pai fala: mas o Isaac não merece. Olha, é pecador. Olha aí o que ele fez. Não posso olhar para ele. Pai, eu tomei sobre mim os pecados dele. Pelo meu sangue ele é lavado. Pai, eu intercedo por ele. Cura ele. Ajuda ele, levanta ele. Ele está pedindo em meu nome. E o pai olha para o filho e vê o Isaac através do filho, e traz vitória para o Isaac da Bácia Daia, porque ele agora é sumo sacerdote por excelência. Eu não faço sacrifício de animais, eu não ofereço outras oferendas, mas eu venho e trago a minha vida para o altar dele, em sacrifício vivo, santo e agradável a ele. Ele me pega e ele me leva diante do Pai e diz: pelo meu sangue, receba mais um para o Senhor. Por isso eu quero dizer que esse chamado de Jesus, ele o cumpriu, e ele alcançou todo o poder que deveria e poderia. E agora você só perde se não quiser vencer. Você não entendeu a frase. Agora você só perde se não quiser vencer. Agora você só guarda pecado se não quiser perdão. Agora você só fica vazio se quiser ficar. Da Baçadaia, porque Ele trouxe a nós no seu chamado, o seu sacrifício e a sua ressurreição. Ele trouxe a nós vitória completa. 1 Coríntios 15:58, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. E aquela palavra no grego é mais graças a Deus que nos dá Nikos, aleluia. Nikos no grego é vitória completa, vitória completa. Por isso aos Romanos capítulo 8:32 ele diz: se Deus não poupou o seu filho, mas antes o entregou por amor de nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas. Você ainda vai continuar vazio assim? Você vai aceitar viver vazio, ou vai aceitar Romanos 9:11, 12:11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Você vai aceitar uma vida monótona, fria,
ou você vai receber 5,18 de Efésios. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você vai continuar com essa cara de quem pediu não ganhou, dizendo o mundo é ingrato, a minha vida não presta, eu quero tirar a vida? Ou você vai para Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo te iluminará. Ou você vai para Efésios 6,10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. Oracamassai, fique sobre os pés, Carabanaragá, Sudarabagás. O preço desse chamado é incalculável. O preço desse chamado do Salvador, nunca vamos conseguir medir, mas poderemos desfrutar do chamado dele. Poderemos achar nele toda a inspiração que precisamos para viver imitando a Ele. Eu me lembro aqui de um filme que eu assisti, já falei várias vezes aqui, O Resgate do Soldado Ryan. E naquele filme, um esquadrão vai em busca do Ryan, porque os irmãos morreram, então ele tinha o direito de sair da guerra e voltar para a casa dos pais, porque só ficou ele na família. Então, esse esquadrão vai lá para tirar ele e trazer ele protegido. E o Ryan é um camarada meio medroso. Quem já assistiu o filme? É perfeito se a gente analisar do ponto de vista espiritual. E aí esse povo vai morrendo. É o Tom Hanks, né, que é o capitão. Vai morrendo para resgatar ele, para resgatar um. E eu sei que no final lá, que é a cena que eu mais me lembro, entre uma outra, o Tom Hanks está lá morrendo, alvejado, e ele chama ele bem perto. E ele quase não está ouvindo, ele está balbuciando com medo de sangue e de morte. É dramático, mas... E ele diz, morrendo. Porque agora ele já podia, outros já chegaram para guardar ele, para levar ele tranquilo. Faça ter valido a pena. Meu Deus, como Deus falou comigo naquela hora. Esse é resgatado, ele vive a sua vida e depois já velho, vovô, sempre ia no cemitério visitar o túmulo do capitão e daqueles que deram a vida por ele. E todos os anos ele perguntava, eu tenho feito valer a pena? Eu tenho feito valer a pena? E Deus nos deu uma mensagem, há muitos anos eu preguei ela aqui. Faça o Calvário ter valido a pena. Então a pergunta que eu quero fazer por causa dessas colocações é: nós temos feito o chamado desse grande pregador, o chamado do Salvador, nós temos feito valer a pena? Vou individualizar. Você tem feito valer a pena o que Jesus fez por você naquela cruz? Como que é a sua adoração a Ele? Quantos cultos você consegue vir a Ele sem achar que é pesado? Tem gente que acha que é pesado terça, quinta e domingo.
perdeu Jesus no caminho e não viu. Porque o maior prazer de alguém que tem Jesus de verdade, não só conhecimento, é estar na casa do Pai. Eu falo isso com propriedade pelo sentimento que Deus trouxe a mim desde que me salvou. Não existe para mim uma maneira de servir a Deus se eu tenho igreja para ir, não vou. Por isso que quando a gente fica em casa, creio que é assim com vocês, quando a gente fica em casa e tem culto, meu Deus, está tudo vazio, sem sentido. Nosso lugar não é lá, nosso lugar era lá no culto, e aquela angústia, e você quer estar no culto, você nem sabe o que vai acontecer, mas quer estar no culto, porque o Espírito Santo tem prazer em nos levar a adorar o Senhor como família da fé, mas a gente vive arrumando desculpa, estou cansado, está longe, eu não posso, não deu tempo, e agora não, mas quando tem cheio, que está cheio de Deus, nós fazemos de tudo para estar adorando a Deus na igreja. Faça o Calvário ter valido a pena. Faça esse ministério de Jesus Cristo ter valido a pena. Prioriza Ele, ama Ele de todo o coração. Ande na presença dEle com toda a humildade. E seja dEle de verdade. Não seja dele somente até enquanto um irmão não te faz mal, não te trata mal, não erra com você. Não seja dele somente enquanto o marido está em casa, a esposa está em casa, o emprego está bom. Seja dele de verdade, seja dele em toda e qualquer circunstância, seja dele na vida e na morte, seja dele nos problemas e sem problemas, seja dele na abundância e seja dele na escassez, seja dele no deserto e seja dele nos vales, e seja dele nas planícies, e seja dele nos montes, seja dele em todo o tempo, pelo amor de Deus. E é aí que a gente entende os nossos versículos que a gente tanto fala. Ainda que ele me mate, nele vou continuar esperando, pois eu sei em quem tenho crido. A vida que eu vivo na fé dele. Ele me seduziu com seu amor, e eu me deixei ser seduzido. Ele é o meu rei, ele é o amor do meu coração. Eu não posso viver sem ele. Eu não quero viver sem ele. Eu não sei viver sem ele. Adore a ele, feche os seus olhos. Adore a ele falando os mistérios dos céus. Adore a ele se rendendo a ele. Adore a ele aceitando o poder do sangue dele que veio na cruz. E da cruz vem para nós. Há poder no sangue do chamado Jesus Cristo. Adore a ele como nunca você adorou. Adore a ele com saudade. Uma das coisas mais gostosas para adorar Jesus é adorar com saudade. Saudade quando a gente estava tão pertinho dele, quando a gente sentia ele de uma maneira tão doce. Saudade de ouvir a voz, as palavras suaves. Saudade de sentir a mão dele nos acariciando, a presença dele nos aquecendo. Rabaço de Bianaia. Os problemas quiseram nos afastar dele, as dificuldades quiseram apagar essa coisa dele em nós, mas agora é hora de retornar aos pés do Salvador. É hora de nos derramar na presença dele e dizer: mestre, que saudade eu estava do Senhor. Torna-me tomar, torna-me tomar.
Não era só mais um dia, não era só mais uma tarde apenas, não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz. Esse homem tem um nome sobre todo nome. Esse nome é Jesus. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão, e tudo então mudou. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou, e a cruz agora está vazia, pois o meu rei ressuscitou. O rei ressuscitou. O rei ressuscitou. E quer saber aonde ele está? E quer saber aonde ele está? Está nesse lugar. Está nesse lugar. Quer saber aonde ele está? E quer saber aonde ele está? Porque ele vive e posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está. Que vivo está. Sanamaragai. Levante as mãos, Naramassurecai. O chamado do meu mestre valeu a pena. Ele achou vidas aqui. Rabaserabianai. Faça um renovo da sua aliança de servi-lo com amor, de não deixá-lo por coisa alguma nesta vida. Renova a sua aliança, fala com ele, mas fala de verdade. Eu creio que o que ele quer mais ouvir de nós agora, neste exato momento, é um renovo do nosso compromisso de amá-lo
com toda a nossa alma, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, amá-lo. Arabassadai, renova a sua aliança, diga a Ele que você é dele para sempre, que você não abre mão de ser dele em todo o tempo, 24 horas por dia. Rabassadaia, diga para Ele que você não abre mão de ver a face adorada dele na eternidade, naquele dia da salvação eterna, e ouvir da boca dele: vinde benditos de meu Pai, para o gozo eterno. Você consegue falar com Ele ou não consegue? Você está tão longe que não consegue abrir a boca e falar com o único que te ama. Que morte é essa? Acorda! Shariba Sedaia. O amor é ofertado, o perdão é ofertado, a graça é dada. Rabaserabai. Irakaereka Sereganai. Eu sou do Senhor para sempre. Não abro mão, Senhor. Não abro mão. Se algum dia o Senhor ver que eu vou pecar e perder a direção, a salvação, tira a minha vida e me leva para o céu. E enquanto viver, vivo eu para a glória do Teu nome. Me dê essa graça. E aos que querem também, Senhor, dê a mesma graça. E abençoe, Senhor. Eu rogo para que essa igreja não seja morta, mas que seja viva na adoração ao Senhor, que tenha alegria de adorar o Teu nome, de cultuar o Teu nome. Eu não consigo pastorear uma igreja que não adore o Senhor. Desperta a igreja para que adore o Teu nome, e nos dê a verdadeira identidade de uma igreja que Te ama, Senhor. Nos dê atitudes de uma igreja que Te ama, que Te adora, Senhor. Ajuda e derrama essa graça. Elimina de nós as fofocas, as conversas tão sem sentido, e traga a nós um novo cântico. Um novo cântico, Senhor. Novas palavras. Traga a nós palavras que edificam, que adoram, que consolam, que predizem, que revelam, mas palavras dos céus nas nossas bocas. E levanta a igreja, Senhor, para ser a igreja que o Senhor merece ter, para ser a igreja que merece o Senhor. Abençoa, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. 1 aos Coríntios.